Olá, eu sou a Catarina Aguiar, colaboradora da Projetou, e estou aqui hoje para falar sobre o projeto hidrossanitário, para que serve e o passo a passo de como fazer. O vídeo é referente ao texto do blog e o link dele e de todas as outras redes sociais da Projetou vão estar disponíveis aí na descrição do vídeo. Antes de começar, não esquece de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal, pois toda terça e quinta saem novos conteúdos aqui que vão te ajudar na carreira de arquitetura, engenharia e design de interiores. E não esquece que do dia 30 de agosto a 10 de outubro de 2021 estão abertas as inscrições para o primeiro concurso de arquitetura e engenharia. Se você é aluno ou profissional da construção civil, venha participar e concorrer à chance de ganhar mais de 10 prêmios incríveis. O link com todas as informações, como edital, prazo de inscrição, premiações e como se inscrever, está disponível na descrição desse vídeo. Esse vídeo está estruturado da seguinte maneira: por que fazer um projeto hidrossanitário? Quais as etapas de um projeto hidrossanitário, sendo água fria, reservatórios, dimensionamento dos reservatórios, água quente, sanitário e pluvial. Como fazer um projeto hidrossanitário, ou seja, com cálculo e dimensionamento, desenhos técnicos e execução. E também qual programa usar. Vamos começar entendendo então o que é o projeto hidrossanitário. O projeto hidrossanitário se refere ao projeto hidráulico e sanitário, delimitando a distribuição da água fria, água quente, esgoto, água pluvial, caixas de gordura e sistema de ventilação por toda a edificação. Não representa apenas a marcação dos pontos hidráulicos, como torneiras e chuveiros, mas um verdadeiro mapeamento desse sistema. Dessa forma, engloba desde a água limpa fornecida pela concessionária e que chega às peças sanitárias, até a eliminação da água negra, efluente dos vasos sanitários. Uma das etapas mais importantes de um projeto é o planejamento, e parte desse planejamento é a elaboração de um projeto hidrossanitário. Primeiramente, seu desenvolvimento deve estar alinhado ao projeto arquitetônico e seus projetos complementares, para garantir a compatibilização das diferentes plantas e a instalação adequada de todos os elementos. Dessa forma, o projeto hidrossanitário irá permitir um melhor desempenho da edificação e a economia tanto na compra dos materiais quanto em posteriores manutenções. Por isso, é de extrema importância que profissionais das áreas de arquitetura e engenharia tenham conhecimento de como fazer um projeto hidrossanitário, assim como suas vantagens e quais problemas decorrem da sua ausência. Ainda que seja um projeto pouco executado, o projeto hidrossanitário pode fazer toda a diferença em uma edificação. A partir da sua elaboração, a construção recebe os elementos necessários para um bom funcionamento das instalações hidráulicas e de esgoto. Além disso, é uma documentação que registra as características e localização de todo o sistema. No projeto, aparecem elementos como tubulação, válvulas, bombas, sifões, caixas de armazenamento e registros que se conectam aos equipamentos sanitários. Tudo deve estar de acordo com o projeto arquitetônico, pois a falta de compatibilização pode prejudicar a execução da obra. Entre as vantagens e problemas evitados, podemos listar os seguintes: fornece água suficiente. No projeto hidrossanitário, o quantitativo de água se calcula de acordo com a demanda da edificação, assegurando a disponibilidade de água em todos os momentos. Economia. Com o planejamento e análise feitos nessa etapa projetual, economiza-se por volta de 20%, referentes às tubulações, pressões e saídas, garantem as quantidades adequadas e evitam o desperdício de materiais. Garante a segurança da instalação. Como os elementos do projeto hidrossanitário são dimensionados de acordo com as quantidades e necessidades, a segurança da instalação é garantida. Facilita a manutenção, visto que o projeto mostra de forma clara a localização e identificação das tubulações e demais elementos. A manutenção se torna mais fácil, rápida e barata, evitando quebras desnecessárias e tempo perdido. Bom custo-benefício. Com o desenvolvimento do projeto, a redução do desperdício de materiais e gasto frequente com manutenções irá reduzir o custo total da obra. Permite o aproveitamento da água da chuva,
Quando indicado no projeto, a água pluvial pode ser captada e armazenada para o uso posterior em atividades que não requerem água potável, como descargas, rega do jardim e lavagem de roupas, evita a contaminação de água, evita a ocorrência de vazamentos. Quando as instalações são feitas da forma correta, com a vazão e pressão da água adequadas, se evitam patologias ligadas ao sistema hidrossanitário. Um dos problemas mais comuns são os vazamentos responsáveis pelo mau cheiro que surge em banheiros e cozinhas. Impossibilita o acesso de corpos estranhos, ou seja, os bichos. Então, o desenvolvimento do projeto ele evita diversos problemas aos usuários derivados do mau dimensionamento. São exemplo as peças sanitárias que não podem ser usadas ao mesmo tempo, interferência na circulação da água quente ao acionar mais de um equipamento sanitário, ruído nas tubulações, entupimentos e mau cheiro. Em um projeto hidrossanitário, existem diferentes elementos para se desenvolver, todos eles de grande relevância para uma boa funcionalidade. Dentre eles, plantas baixas, detalhes 3D do projeto global e ambientes, detalhes isométricos e de entrada, imagens de referência, quantidades detalhadas. A princípio, para a aprovação, é necessário que se adeque às normas. Estas requerem uma determinada pressão para o sistema de água NBR 50626-1998 e vazão adequada para o sistema de esgoto NBR 8160-1999 e também deve ser entregues o memorial descritivo, memorial de cálculo e ART ou RRT. O projeto deve garantir a eficiência do sistema e compatibilização com os sistemas envolvidos, principalmente o de estrutura e prevenção contra incêndios. Quanto mais bem definidas as informações, mais claro fica o projeto e menor a chance de erros na execução. Pode-se dividir a sua elaboração em diferentes partes, sendo estas o projeto de água fria, o projeto de água quente, quando houver, o projeto sanitário e o projeto pluvial. Vamos começar falando sobre o projeto de água fria. Nesse projeto, a partir do cálculo de distribuição de água potável, delimitam-se as instalações de água fria. Então, se representa a locação da entrada de água, hidrômetro e registro, as colunas de distribuição da água, os ramais de distribuição, a localização das peças de saída e pode incluir também a caixa d'água. No projeto aparecem desenhos e especificações técnicas para definir a instalação do sistema, alimentação, reservas e distribuição de água fria nas edificações. Além disso, se apresentam os memoriais e elementos gráficos que facilitem a sua compreensão. Para sua aprovação, o projeto de água fria deve obedecer às normas da ABNT NBR 5626-1998, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, Prefeitura Municipal e outros órgãos competentes a depender de cada cidade. Sobre os reservatórios, sabendo a localização da caixa d'água e suas dimensões, é necessário desenhar seu corte para a visualização da capacidade de tubulações. Quando possível, é recomendado o uso de 2 unidades de abastecimento, com o objetivo de permitir a manutenção sem interromper o abastecimento da edificação. Às vezes, surgem situações que não possibilitam a execução de um reservatório superior com as condições ideais de vazão e pressão, casos em que se recomenda o uso do sistema hidropneumático. Por outro lado, se o abastecimento de água for realizado por caminhão-pipa ou se o sistema for deficiente, é orientado o estudo de reservatórios com capacidade maior, garantindo a disponibilidade de água. Ao passo que, caso o local da construção não seja atendido pela distribuição de água, pode-se optar pelo poço artesiano. Se houver sistema de água quente, deve-se considerar o tamanho do boiler ou aquecedor. Quando for estabelecido o reaproveitamento de águas pluviais, essa questão deve ser considerada no cálculo volumétrico para seu reservatório, assim como estrutural, garantindo a carga adequada no projeto. Os reservatórios precisam ser fechados e cobertos para evitar a entrada de fragmentos que possam contaminar a água. No entanto, o acesso ao seu interior precisa ser facilitado para a realização de vistorias, limpeza e manutenção. Enfim, para sua execução, deve-se instalar limitadores no nível de água,
que evitam perda por extravasamento e tubulação de limpeza abaixo do nível mínimo e extravaso que possibilite a descarga da vazão máxima. Já no reservatório inferior, é necessário prever um ramal com instalação elevatória para a realização da limpeza, quando não for possível o uso de ramal por gravidade. Para o cálculo da caixa d'água, leva-se em consideração o consumo de água de acordo com a área e quantidade de moradores acrescido da reserva de incêndio. A concessionária deve conceder ao autor do projeto o valor de consumo diário por pessoa de acordo com o tipo de edificação. Usa-se como referência a seguinte tabela. O valor do consumo diário será multiplicado pelo número de pessoas e deve garantir o abastecimento por pelo menos 2 dias, ou seja, número de habitantes vezes consumo diário vezes 2. Por exemplo, se usarmos o valor de consumo médio diário de uma residência, 150 litros por pessoas, em uma habitação para 3 moradores e uma reserva para 2 dias sem água, teremos a seguinte expressão: 3 moradores vezes 150 litros vezes 2 dias, 450 vezes 2 igual a 900 litros. Em seguida, no dimensionamento dos reservatórios, o inferior, cisterna, considera 60% desse volume atual. Da mesma forma, o superior deve contar com apenas 40%, somado à reserva de incêndio. De acordo com os valores determinados na NBR 13.714/2000, o reservatório de incêndio se calcula a partir de V, volume em litro, Q, vazão em litros por minuto, e T, tempo, constituem a seguinte fórmula: V igual Q vezes T. Seu resultado determina o volume da reserva que será acrescido aos 40% totais do reservatório superior para posteriormente fazer seu dimensionamento. Para o projeto de água quente, é necessário prever a tubulação que leva a água da caixa d'água, o boiler e para as peças sanitárias. Contudo, essa tubulação de água quente é feita separada da água fria, com a sua ligação apenas perto do ponto de saída, onde se encontra o misturador. Para o projeto, são desenvolvidos desenhos e especificações técnicas para definir a instalação do sistema de aquecimento, reserva e distribuição de água quente nas edificações. Apresenta-se também memoriais e elementos gráficos que facilitem a sua compreensão. Sobre o projeto sanitário, ele deve ser elaborado de acordo com as exigências referentes à higiene, economia e segurança, e o projeto deve apresentar a locação de ralos, caixas de passagem, gordura, inspeção, filtros e demais elementos. Além disso, devemos verificar quais materiais e peças vão ser especificados. O esgoto, originado nas edificações, deve ser coletado pelos tubos de queda e levado para as caixas de gordura e espuma localizados nas áreas molhadas e para as caixas de inspeção localizadas em áreas externas. Por fim, todo o esgoto é reunido em uma caixa de inspeção geral conectada ao poço lumiar e que destina esse resíduo à rede pública onde será tratado. Quando não houver uma rede pública para tratamento do esgoto, deve ser feito o sistema individual de tratamento, a fossa. Em relação à aprumada das tubulações, precisa ter inclinação adequada que permita o escoamento auxiliado pela gravidade. O projeto deve conter desenhos e especificações técnicas para definir a instalação do sistema de coleta, condução e afastamento dos despejos de esgoto sanitário das edificações. Além disso, deve apresentar memoriais e elementos gráficos que facilitem a sua compreensão. Para o projeto pluvial, se incluem elementos que têm como utilidade direcionar e destinar a água da chuva. O dimensionamento da calha que vai conduzir essa água deve levar em consideração a capacidade, declividade para que ela escorra corretamente, prumada da tubulação que irá conduzir a água até a rede municipal. Fazem parte do projeto de drenagem pluvial as águas provenientes das coberturas e áreas impermeáveis descobertas, como pátios, quintais, ruas e estacionamentos, assim como as águas pluviais de infiltração provenientes de superfícies permeáveis, jardins e demais áreas não pavimentadas. O destino da água pluvial não deve ser a rede de esgoto pública, pois pode resultar no transbordamento dos bueiros e ralos. Em alguns casos, há redes públicas para a coleta da água pluvial, mas quando estes não existirem, utiliza-se um sistema individual.
assim como os desenhos e especificações técnicas para definir a instalação do sistema de captação, condução, afastamento e reaproveitamento das águas pluviais, o projeto deve apresentar os materiais utilizados e elementos gráficos que facilitem a sua compreensão. Além disso, o projeto pluvial também permite o aproveitamento da captação de água da chuva. No entanto, essa água só pode ser usada para fins que não necessitam de água potável, como regas do jardim, lavagem de roupas e descargas. A primeira etapa para o desenvolvimento de qualquer projeto é o planejamento. Antes de tudo, é preciso ter como base o projeto arquitetônico, seguindo a NBR 13532/1995 para a elaboração de projetos de edificações e o projeto estrutural para garantir a compatibilização de todos os sistemas. Sobre o cálculo e dimensionamento, primeiramente no projeto hidrossanitário, algumas das características a serem analisadas são a pressão da água, a quantidade de usuários e destino dos efluentes. Assim, a partir dessas informações, são feitos os cálculos para dimensionar os elementos e garantir sua eficiência com base nas normas da vigilância sanitária. Após o dimensionamento, é feito o desenho técnico, registro que serve como guia na execução e futuras reformas ou manutenções. Segue o padrão de detalhes dos subsistemas que constituem o projeto hidrossanitário explicados anteriormente, composto por plantas baixas, detalhes de esgoto, isométricas de água, esquemas verticais de ambos e detalhes específicos. O desenho deve conter características das tubulações e demais elementos, sendo muito importante se atentar ao diâmetro das tubulações, que precisam estar adequados para garantir sua interligação sem problemas. No memorial descritivo, os materiais utilizados estarão especificados em detalhes. É importante se certificar de usar produtos de qualidade que possuam garantia seguindo suas especificações. Para as tubulações, a resistência à variação de temperatura dos materiais deve ser considerada. Antes de mais nada, é preciso analisar quaisquer interferências com os demais projetos. Essa análise pode ser feita a partir do uso de softwares e qualquer alteração necessária deve ser estudada pelo projetista, que dessa forma irá adequar os cálculos e prever as necessidades da obra dentro do possível. Não se deve tomar decisões durante a obra, pois essas alterações podem causar danos na estrutura. Para a execução, o encanador deve ter acompanhamento, o que irá assegurar a compreensão do projeto, assim como o material fornecido composto pelos desenhos e cortes com a posição dos equipamentos, o detalhamento e a lista de materiais. Após a execução, o monitoramento e manutenção durante a construção permitem a identificação de possíveis vazamentos. Dessa forma, são feitas manutenções preventivas que geram uma queda de custos com manutenções corretivas posteriormente. E qual programa eu devo usar? Para analisar interferências entre o projeto hidrossanitário estrutural, arquitetônico e demais complementares, podemos fazer o uso dos softwares que irão garantir a coerência e certeza do processo. Assim, os proprietários têm segurança de que a construção ocorrerá da forma correta, sem problemas. Em suma, o mais recomendado é fazer o uso de programas 3D, que possibilitam a produção automatizada da lista de materiais. O Revit conta com templates completos e é, portanto, uma opção muito prática para o detalhamento do projeto, permitindo a redução do tempo gasto na sua elaboração e facilitação de todas essas etapas. Outra opção é o projeto em DWG, formato de armazenamento bastante eficaz e que permite a visualização de forma produtiva. Então eu vou ficando por aqui e muito obrigado por quem assistiu até o fim. E não esquece que a gente se vê aqui toda terça e quinta às 3 horas.